Salve família! Você consegue imaginar a turma do Chaves participando de uma festa exclusiva de Pablo Escobar? Ou o lendário Frank Sinatra sendo apontado como uma peça de uma suposta rede internacional de contrabando? De apresentações realizadas no escuro a grandes estrelas do futebol jogando em um hotel de luxo que na realidade era uma prisão. Hoje você vai conhecer histórias ocultas envolvendo nomes como Maradona e os Rolling Stones com os chefões do cartel de Medellín. Mas antes, inscreva-se, deixe o like e vire membro do canal para apoiar meu trabalho independente. Bora pro vídeo! Você já parou para pensar nas histórias surreais que ficaram escondidas por trás do nome de um dos homens mais polêmicos do mundo? Já se passaram mais de 3 décadas desde que ele se foi, mas o que aconteceu nos bastidores ainda deixa muita gente de queixo caído. Estou falando de festas ultra exclusivas com celebridades e encontros que parecem roteiro de filme com ídolos mundiais e figuras que você nem imagina. A verdade é que a trajetória desse personagem vai muito além do que os jornais da época mostravam. Ela entra em um universo de luxo, poder e conexões inesperadas que quase ninguém conhece por completo. Você acredita que ícones como Hector Lavoe, Maradona e até os astros do rock, os Rolling Stones, podem ter cruzado o caminho desse universo? Mesmo depois de 30 anos, os detalhes sobre a vida de Pablo Escobar ainda mexem com a imaginação de muita gente. Ele ficou conhecido mundialmente por organizar eventos cinematográficos, celebrações que duravam dias e contavam com apresentações exclusivas que nenhum dinheiro no mundo conseguiria comprar facilmente. Nesse cenário, ele não era apenas um anfitrião. Ele circulava entre estrelas e figuras influentes como se fizesse parte daquele mesmo brilho. Tudo isso começou a vir à tona em 2007, com o lançamento de um livro revelador escrito pelo filho de um dos maiores rivais de Escobar na Colômbia. Nessa obra, ele decidiu abrir o jogo sobre os bastidores de luxo e as excentricidades dos grandes magnatas da época. E aqui vem o choque. O autor menciona que figuras amadas por gerações, como o eterno Chaves, a Chiquinha e o professor Girafales, teriam se apresentado em eventos privados para essas famílias poderosas. Na época, o nosso querido Roberto Gomes Bolanhos foi direto ao ponto. Ele afirmou que nunca soube exatamente para quem estava trabalhando nessas ocasiões. E convenhamos, ele tinha um argumento imbatível. Ao fazer um show, ele não pedia o documento de identidade, a ficha corrida ou os antecedentes criminais de cada pessoa na plateia. Ele estava lá para levar alegria, independentemente de quem estivesse na primeira fila. Eu não sei, não tenho o gosto de conhecer ao Sr. Orihuela. ¿Pero alguna vez ustedes fueron a Colombia a actuar? A eso iba yo. Muchas veces. Muchas. Mas a história ganha um novo capítulo com as declarações de Carlos Villagrán, o eterno Kiko. Segundo ele, a realidade nos bastidores era um pouco diferente. Villagrán revelou que emissários, falando em nome de um certo patrão, costumavam aparecer com ofertas de dinheiro realmente astronômicas. O objetivo era simples, mas ousado. Eles queriam que todo o elenco estivesse presente para animar as festas dos filhos desse influente líder colombiano. Villagrán deu detalhes de como essas abordagens aconteciam, onde o valor oferecido era algo fora do comum para qualquer artista da época. Eu estava em Bogotá quando 3 personas pidieron hablar conmigo, me hablaron de lobby, le dije que subiera, como no, yo soy muy amigo de todo el mundo, pásame flaco, siéntate, ¿qué pasó? Abrieron un portafolio, sacaron una chequera, decía es cumpleaños de la hija o el hijo, no me acuerdo si era hombre o mujer, de mi patrón, que le ponga el precio usted al cheque, hasta $1 millón. En ese momento sentí un escalofrío en todo mi cuerpo así, no sabía ni qué decir, no supe ni la cara que hice. Bueno, lo que se me ocurrió decirles que yo tenía una cláusula que me impedía trabajar en ninguna otra cosa a la que yo había venido. Me lo respetaron, cerraron el cheque, cerraron su portafolio, me dieron las gracias e se foram. Agora vamos falar daquela que é provavelmente a conexão mais famosa de todas, muito por causa do que vimos em produções de TV como O Senhor do Tráfico. Mas cuidado, a história que contaram na tela pode estar bem longe da realidade. Dizem as más línguas que a esposa do magnata era uma fã fervorosa do cantor José Luiz Rodrigues, o famoso El Puma. Por conta disso,
Ele teria sido contratado para uma apresentação exclusiva em uma de suas festas. Na ficção, a cena é pesada. Tomado por um ataque de ciúmes após o show, o anfitrião teria ordenado que seus capangas dessem uma surra no cantor venezuelano. Mas será que foi isso mesmo? O próprio El Puma, em entrevistas recentes, decidiu colocar os pingos nos is. Ele explicou que a situação não foi exatamente como os roteiristas de TV pintaram. Segundo o artista, a história real tem nuances que as séries preferiram ignorar para gerar mais drama. ¿Qué hay de cierto que Pablo Escobar una vez te dio unos golpes? Eso fue un invento del escritor para llamar la atención. Sí canté en Colombia, como todos nosotros cantamos en Colombia. Una vez canté en un sitio. O relato do cantor sobre essa experiência na Colômbia parece saído de um filme de suspense. Ele contou que tudo foi extremamente enigmático desde o começo. Imagine só, ele foi contratado para um show em um hotel em Medellín, mas com uma condição bizarra que ele nunca tinha visto antes. Ele deveria se apresentar completamente às escuras. O artista não conseguia ver absolutamente ninguém na plateia. A única coisa iluminada era o próprio palco onde ele estava. De um lado, o brilho dos refletores sobre ele. Do outro, um silêncio absoluto, vindo de uma escuridão total, onde ele sequer sabia quem estava assistindo ou quantas pessoas estavam ali. Tenían tres días de parranda, entonces voy, que el manager que yo tenía, le decía al tipo, mira, él necesita un spotlight, necesita luz. Yo tengo una araña aquí arriba y él dice, no, él no va a cantar así, necesita luz. No, señor, no le hace falta luz. Coño, mira, él necesita por lo menos un coño, algo que lo alumbre. No, señor, él no va a tener ninguna luz. Entonces no va a cantar, él va a cantar. Él va a cantar. Y canté, no vi a nadie, no vi absolutamente a nadie, fue incomodísimo esa vaina. Y terminé, no sentía los aplausos, no vi a nadie, y me fui. E mais nunca essa experiência. Foi terrível. Se você acha que já ouviu de tudo, espera até conhecer a história do lendário Héctor Lavoe com o grupo de Medellín. Essa é, sem dúvida, uma das conexões mais famosas e tensas de todas, porque Lavoe foi um dos poucos que teve a audácia de encarar o sistema frente a frente. Existem vários relatos que confirmam essa história, alguns com mais detalhes, outros cercados de mistério. Uma das fontes mais conhecidas sobre os bastidores daquela época, o famoso Popeye, afirmou com toda a segurança que o mestre da salsa não só esteve presente, como era uma figura frequente nos eventos exclusivos da organização. ¿Tú conoces algún artista dominicano que cantó para una de esas fiestas que ustedes hacían en el cartel de Medellín? No, dominicano no, puertorriqueño sí, el hermano Héctor Lavoe. Héctor Lavoe. Sí, un espectáculo, Héctor venía aquí, era un espectáculo. Héctor Lavoe, el salsero puertorriqueño. Sí, puertorriqueño, un espectáculo. Mas o que realmente transformou essa história em uma lenda foi o relato trazido por um jornalista colombiano. Ele encontrou uma testemunha-chave, um taxista de Medellín, que jura ter vivido uma noite de cinema. Segundo esse motorista, ele estava circulando pelas ruas da cidade quando foi parado por ninguém menos que o próprio Héctor Lavoe. Mas não era o Lavoe glamouroso dos palcos. O cantor parecia estar em apuros, visivelmente tenso e fugindo de uma situação perigosa envolvendo as figuras poderosas daquela região. Un taxista, yo le puse la mano, el conductor paró, entonces nos fuimos conversando en el carro y entonces el señor me dice que qué casualidad, me hizo usted acordar que hace un tiempo ahí mismo, en ese lugar donde usted salió, donde me puso la mano Héctor Lavoe. O relato que o taxista deu ao jornalista Juan José Royos é insano. Imagine a cena, o grande Héctor Lavoe, um ícone mundial, surge no meio da rua apenas de camiseta e completamente descalço. Ele tinha acabado de escapar de uma propriedade onde as coisas saíram totalmente do controle. O que aconteceu foi o seguinte: o contrato de Lavoe e sua banda previa que o show terminasse pontualmente às 2 da manhã. Mas, como você pode imaginar, os anfitriões não estavam acostumados a ouvir não. Eles exigiram que a banda continuasse tocando sem parar. O clima pesou quando pediram para ele cantar o seu maior sucesso, El Cantante, repetidas vezes, até a exaustão. Quando Héctor e seus músicos finalmente bateram o pé e se recusaram a seguir com aquele show infinito,
a situação escalou. Eles acabaram sendo detidos contra a vontade dentro da propriedade, transformando uma festa de luxo em um verdadeiro pesadelo de bastidores. Héctor Lavoe se enfureció y le dijo al mafioso, le dijo: a usted puede ser quien sea, pero yo esa canción no la canto más, y el concierto se acabó. Entonces el tipo le puso una pistola en la cabeza y le dijo: pues la va a tener que volver a cantar. Entonces Héctor Lavoe le dijo: pues vea, le canto por simple cortesía y porque no está aquí el manager nuestro, pero ya mismo la canto y me voy. Mesmo parecendo uma história inacreditável, felizmente, não precisamos ficar apenas no disse-me-disse, porque existe uma versão oficial que confirma esse episódio inacreditável. Embora alguns detalhes mudem um pouco de uma boca para outra, a confirmação veio de dentro. Foi revelada por ninguém menos que um dos músicos da própria banda de salsa, o Ed Montalvo. Em uma entrevista reveladora, ele abriu o jogo e contou como tudo realmente aconteceu naquela noite fatídica. To Colombia, we were playing, and it was a private party. And to be honest with you, it was for a cartel guy. The cartel guy says to him, "You have to play till 6 in the morning." And he says, "No, that my contract, they told me it was till 2. He says, "Well, I'm the guy who's paying you, and you have to play till 6. Hector was crazy. Hector tells the promoter, the guy, he says, "Listen, your mother's gonna play till 2 because I'm not." And he says, "Excuse me, what did you say?" He says, "I'll repeat it again, that your mother's gonna play till 6 o'clock in the morning because I'm not gonna do it." All of a sudden, the guy comes with 2 guys armed. And he says, "Repeat that." He says, "I'll repeat it again. 2 o'clock in the morning, we're playing." Hector says, "Back up." We're all looking at each other like, "You're crazy. How are we going to get out of this place? We're playing up in the mountain." Apesar de toda essa confusão, tem um detalhe aqui que divide opiniões entre os especialistas e quem viveu aquela época. Muita gente defende que o anfitrião que tratou o Héctor Lavoe dessa maneira provavelmente não era o próprio Escobar. E o motivo é curioso. Quem o conhecia de perto costuma descrever o magnata colombiano como alguém extremamente cordial, respeitoso e até surpreendentemente gentil com seus convidados. Ele fazia questão de manter uma imagem de anfitrião impecável. And we started coming down this road. No transportation. All you hear is people like moving the grass because it was. But we made it. Thank God we made it. And, you know, those are experiences that I will always. Naquele momento de tensão, os músicos porto-riquenhos não pensaram 2 vezes. Fugiram apenas com a roupa do corpo, deixando para trás seus instrumentos de trabalho e todos os seus objetos pessoais. Era uma fuga desesperada para garantir a segurança do grupo. Mas a história dá um giro de 180 graus na manhã seguinte. Dizem que o próprio anfitrião, ao saber do ocorrido, enviou um pedido formal de desculpas diretamente ao hotel onde a banda estava escondida. E não parou por aí. Ele fez questão de devolver cada um dos instrumentos e todos os pertences que tinham ficado para trás. Agora, a próxima história parece ter saído de um multiverso da música. Você já ouviu falar que os Rolling Stones podem ter visitado a famosa fazenda do patrão de Medellín? Por décadas, isso foi tratado apenas como uma lenda urbana, um daqueles mitos que ninguém sabia dizer se era real ou pura invenção. Até hoje, não existe uma foto ou documento que confirme esse encontro, mas as pistas são fascinantes. Tudo começa com um dos sócios mais influentes de Escobar, um homem que passou a juventude nos Estados Unidos e era um fã declarado dos Stones. A história ganha força por causa de um detalhe na autobiografia de Keith Richards. Ele revelou que em 1979, Carlos Leder convidou ele e o baterista da banda para passarem alguns dias em sua ilha particular nas Bahamas. Com uma amizade tão próxima assim entre os astros do rock e o círculo íntimo do magnata, não é nada absurdo imaginar que eles possam ter dado uma passada na famosa Fazenda Nápoles em algum momento. Dizem que, em 1991, ninguém menos que Diego Maradona foi convidado para um amistoso privado na Colômbia. A recompensa? Uma quantia de dinheiro tão exorbitante que era impossível recusar, mas o choque veio na chegada. Maradona teria descoberto que o local da partida era, na verdade, uma prisão. Só que não era uma cadeia comum. Era um lugar tão luxuoso que mais parecia um hotel 5 estrelas. Sim, estamos falando da famosa La Catedral. Nesse jogo, teriam participado outros nomes gigantes, como o goleiro René Higuita. Porém,
aqui o mistério aumenta. Enquanto essa história circula há anos como um fato, em 2014 surgiu uma suposta entrevista do craque confirmando tudo. Mas, em 2019, em uma gravação oficial, o próprio Maradona mudou o tom e afirmou que nunca chegou a conhecer Escobar pessoalmente. No, te juro por mi viejita que está en el cielo. No lo conocí, nunca me regaló nada y la verdad que lo que hacía era horroroso. É bem provável que a história do encontro com Escobar não passe de mais um mito criado pela imprensa sensacionalista. Mas quando mudamos o foco para os líderes da cidade de Cali, o cenário muda completamente. Essa história está documentada e traz detalhes que impressionam até hoje. Tudo aconteceu em junho de 1979. Um jovem e talentoso Maradona desembarcou na Colômbia para um amistoso. Um influente investidor do futebol local, Miguel Rodrigues, não perdeu tempo e convidou o craque para um almoço em sua mansão, num bairro nobre. Entre um prato e outro, enquanto a família pedia autógrafos, veio a proposta que parou a mesa: $500 mil em dinheiro vivo, na hora, para Maradona vestir a camisa do time de Cali. Dizem que Maradona ficou balançado e quase aceitou ali mesmo. A negociação só não foi fechada porque o seu empresário interveio, lembrando que já existia um pré-acordo assinado com o Barcelona. Mesmo assim, o interesse não morreu ali. Por anos, o investidor colombiano manteve contato com o craque, enviando presentes de luxo, como relógios Rolex de ouro, na esperança de um dia realizar o sonho de ver Dom Diego jogando no seu país. Existem rumores persistentes de que Frank Sinatra, a voz mais famosa do século XX, teria levado seus negócios de bastidores a um patamar completamente novo. Quem soltou essa bomba foi ninguém menos que o próprio filho do magnata colombiano. Em uma entrevista que parou o mundo, ele afirmou de forma categórica que Sinatra era, abre aspas, mais eficiente distribuindo mercadorias do que cantando. Segundo ele, o astro era um dos principais contatos que recebia as remessas em Miami, servindo como uma peça-chave na logística internacional. Mas, como tudo nesse universo de sombras, a verdade é difícil de rastrear. Tempos depois, um dos homens de confiança do patrão, o conhecido Popeye, veio a público desmentir a história. Ele acusou o filho do antigo chefe de estar faltando com a verdade, garantindo que Sinatra nunca teve qualquer tipo de parceria direta com o cartel de Medellín. Ha salido con otro cuento el hijo del patrón de que Frank Sinatra traficaba cocaína con Pablo Escobar. Es una falsedad brutal, una locura, una locura. Frank Sinatra es un hombre supremamente importante y con solo pararse en el Madison Square Garden de Nueva York se gana $5 millones. ¿Qué va a traficar cocaína? El tráfico de cocaína es para bandidos. Muy mentiroso. A grande realidade é que muitos artistas, tanto da música quanto das telas, acabaram se apresentando para esses grupos sem sequer imaginar quem eram seus contratantes. Mas pela grana que recebiam, fica difícil acreditar que era apenas mais um show comum. Eles chegavam ao local e encontravam diversos seguranças armados, o que foge totalmente do estereótipo de família comum em um momento de celebração. Por fim, o que acontecia por trás das cortinas, nem sempre, era um mistério para quem estava no palco. Se você gostou deste vídeo e quer saber tudo o que aconteceu após a queda do maior império do pó que já existiu, clique no vídeo que está aparecendo na sua tela e saiba tudo sobre os Cavalheiros de Cali. Os homens que assumiram o topo da pirâmide do contrabando após a queda de Escobar. Clique no card e saiba tudo. Nos vemos lá.